Olá, graça e paz. Hoje vamos falar a respeito de uma revelação que Deus deu sobre algo muito importante, né? Mas vamos ler alguma coisa na palavra de Deus primeiro, que está no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 25, que diz assim: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Amados, um amigo nosso disse que estava orando um dia e Deus deu para ele uma visão, aonde ele se deparava em frente a uma casa, sabe, uma casa linda, muito bem feita, né, com uma fachada incrível, um carrão na garagem, e ele contemplando aquela visão, o Espírito Santo falou com ele: meu servo, essa casa ela não reflete a integridade dos seus moradores. Aí tem engano, aí tem mentira, tem falsidade. Mas, pastor Rogério, por que você está falando essas coisas? Porque é uma coisa que acontece muito na nossa vida hoje em dia, amados. Tem coisas que você vai ver de uma pessoa, de uma casa, de um carro, e aquilo não está refletindo o caráter da pessoa, a integridade, né? O que é integridade, pastor? Tem um monte de significado, mas uma delas fala que não sofreu mudança ou diminuição, né? Apesar de uma circunstância, de uma adversidade, aquela pessoa manteve uma situação íntegra, né? Pura, honesta, que cumpre os seus compromissos. Então, é isso que eu queria falar hoje um pouco com vocês, amados, porque eu estava olhando algumas coisas num estudo que mostra que no Brasil deixa-se de arrecadar 417 bilhões com impostos que são desviados devido à sonegação de empresas e um faturamento não declarado das empresas no Brasil, né? Eles acreditam que chega mais numa situação toda de não declaração a 2,33 trilhões. Olha para você ver, às vezes você vê uma pessoa aí, né, viajando, né, passagens de avião, né, em locais VIP dentro do avião, né, para paraísos, assim, para a pessoa descansar, né? A casa aí que a pessoa leva o próprio carro no avião, já vi isso, muitos famosos aí, e pessoas ricaças levam o próprio carro no avião, porque não querem alugar um carro, não fica sem o seu carro. Mas eu vi inclusive nesses países, pessoa no estado de pobreza muito difícil, chegando a passar fome dependendo de sopão no país. E é país rico aí, né? Não vou falar nome aqui não precisa, você pode depois pesquisar, né? Um desses países aí estava fazendo uma obra magnífica esse tempo atrás no país e morreu 6.500 pessoas de calor e de estafa de trabalho para poder mostrar uma aparência de esplendor, de luxo, né? Então pensa nisso aí, amados. Tem pessoas que falam assim: eu queria ser assim. Não, a Bíblia diz que Deus ele prefere mais a sua integridade, a sua moralidade, o seu caráter, do que você querer usar os mesmos artifícios que essas pessoas usaram para se dar bem, né? E é preferível você ter um carro mais simples, uma casa sua mais simples, mas na presença de Deus, na vontade de Deus, né? Há pessoas aí que só negam impostos, né? Passam o governo para trás, acham que estão passando, mas não estão. Há pessoas que pagam mal funcionário, às vezes a firma está faturando muito alto, não é capaz de dar um agrado, né? Um reconhecimento com o seu funcionário que veste a camisa ali o ano inteiro, né? Aparências, isso aí
você serve você, irmãos. Eu vejo muita gente aí passando de carrão na minha cidade, pelo que a gente veio falar, não me faz nem um pouco de inveja, né? Devido à sua falta de integridade, à sua falta de caráter, né? Passando os outros para trás. Eu vi até uma coisa aí muito bonita aí, um ditado que eles têm num país de primeiro mundo aí que fala assim: contas recheadas conduzem a mais mentiras durante negociações. Tem pessoas que, para poder se dar bem numa negociação, ele mente, ele disfarça, né? Chega lá num carrão querendo mostrar que ele está bem e às vezes não é nada disso. Então conserva a sua integridade, o seu caráter, porque isso agrada a Deus. Amados, há uma passagem na Bíblia que está no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. Noé vivia numa época de muita violência, de muita maldade, de muita crueldade, e a Bíblia diz que Deus, olhando lá de cima, viu que Noé era íntegro no seu tempo, na sua geração, e o resultado disso durante o dilúvio foi a salvação dele e toda a sua casa, né? Porque Deus viu nele a sua integridade. Jó, no capítulo número 1, no versículo número 1, você vai ver que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uzo, o nome dele era Jó, ele era íntegro, reto, se desviava do mal. Olha para você ver, e passou uma luta, uma adversidade muito grande, mas não deixou de ser íntegro, né? Perdeu a família, perdeu a sua riqueza, né? O casamento, uma crise incrível, né? Ficou doente de uma situação tão grave que ele parecia um defunto vivo, fedendo. E a Bíblia diz que ele manteve a sua integridade. Lá no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus viu a prova que ele passou e restituiu para ele tudo em dobro, tornou a ficar rico de novo, manteve a sua integridade. Mantenha o seu caráter, mantenha o seu jeito de agir, porque isso agrada a Deus, ok? Eu estou falando isso porque esse pastor passou para nós, esse profeta, essa visão, né? E Deus falou para ele que havia muitas pessoas, muita gente que infelizmente aquele esplendor todo daquela casa, daquele carro, não refletia quem ele era, né? Mas você deve olhar para as coisas de Deus, tentar agradar a Ele e não querer viver de aparência e querer se dar bem a qualquer custo, ok? Fica aqui essa mensagem, se você gostou, deixa o seu like aí pra gente, compartilha esse vídeo. Eu queria também que você estivesse se inscrevendo no meu canal. Estou sempre aqui trazendo uma coisa, interpretação de sonhos, de conselho, de palavra de Deus, porque eu quero estar fazendo a obra de Deus, ok? No mais, um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus.